Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou falando bom dia porque aqui está de dia, bem de manhãzinha. Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a Fiona, né? De GEO2 e hoje eu tô aqui para fazer uma aula que vai ser num estilo um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma aula mais rapidinha e abordando 3 blocos que são meio separados, assim, então a gente não vai interrelacionar muito eles, mas são 3 assuntos que são importantes de serem conversados e como eles não são tão extensos, eu aproveitei para colocar os 3 hoje. Então a gente vai começar falando sobre a Coreia do Norte, depois a gente vai falar sobre Hong Kong e depois a gente vai falar sobre a Índia. Eles não têm um relacionamento em específico, assim, que na aula da semana passada, que a gente já estava falando sobre China e crise diplomática, xenofobia e tal, mas eles também são 3 assuntos que vocês precisam conhecer, porque eles estão explodindo agora, assim, e porque eles podem cair no seu vestibular, ok? E a gente tem lista de material extra sobre esses 3 assuntos também e lista de exercícios também. Então, não é porque os blocos vão estar mais separadinhos que a gente vai estar sem material ou nada do tipo, tá? Vai ser uma aula bem completinha para eu te dar uma apresentação de conceitos sobre o que acontece nesses 3 lugares, beleza? Para começar, eu quero falar sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte vem sendo um dos assuntos mais conversados aí dos últimos anos, porque acho que, primeiramente, uma coisa que é necessário de falar sobre a Coreia do Norte é que eles têm arma nuclear, então, e eles têm um regime ditatorial muito rigoroso. Então, essas duas questões combinadas, arma nuclear e de regime ditatorial rigoroso, elas preocupam muito o cenário internacional e preocupam muito os outros países, as outras nações, e por isso que eles são um assunto tão conversado de início, beleza? Para entender a Coreia do Norte, a gente precisa entender que eles estão governados há muitos e muitos anos lá na Coreia do Norte pela dinastia Kim, então pela família Kim. A família Kim, ela governa através do que a gente chama de socialismo norte-coreano. É um tipo de... é um formato de governo bem específico ali deles e eles têm um regime muito fechado. É um regime em que a população não tem muita noção do que está acontecendo, a liberdade é praticamente nula, principalmente quando você fala assim de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa. É um regime muito fechado e é um regime muito rigoroso. A ditadura da família Kim, vamos dizer assim, já é muito antiga e eles governam quase como se religiosamente, vamos dizer assim. Por que quase como religiosamente? Porque hoje em dia a gente tem o Kim Jong-un governando. Mas antes a gente tinha o pai do Kim Jong-un, que eu me esqueci o nome dele agora. Mas o pai do Kim Jong-un, ele meio que se tornou um símbolo religioso ali na Coreia do Norte. Tipo, ele é conhecido como o líder imortal ali, sabe? Ele fez essa própria nomenclatura para ele, esse próprio título para ele, assim, ele é o líder imortal norte-coreano e quando ele morreu, eles estenderam uma estátua dele assim no país e para que ele nunca seja esquecido. Então essa foi uma forma de imortalizá-lo ali, colocar, quase que santificar o pai da dinastia Kim, assim, para que o governo deles continue existindo ali mesmo após, caso aconteça da dinastia Kim sair do poder. Mesmo após isso, eles vão continuar lá. Então, criaram um símbolo, sabe? A dinastia Kim criou um símbolo em cima desse líder e ele foi imortalizado. E por isso que a gente fala que eles governam quase que religiosamente, porque é uma sensação meio que rei sol, assim, sabe? Como foi na França. Então, eles têm um governo muito fechado, muito autoritário e muito restrito em questão de mídia. Então, por isso que a gente vai conversar num bloco mais rápido, porque nunca dá pra gente saber exatamente o que tá acontecendo na Coreia do Norte, sabe? Eles não falam pra imprensa de fora, assim, ninguém da imprensa pode entrar lá pra analisar o que tá acontecendo, sabe? Então, eles têm um regime bem complicado
E o que eu quero abordar com vocês em específico é o que está acontecendo na Coreia do Norte agora no ano de 2020, que é a relação com o coronavírus e a relação com a irmã do Kim Jong-un. O Kim Jong-un, ele é o atual líder da Coreia do Norte, ele é o filho do Deus Rei Sol, do líder imortal da dinastia Kim, e ele continua governando muito autoritariamente a Coreia do Norte. E no começo desse ano ele teve um sumiço, assim, ninguém sabe o que aconteceu. Lá por abril, ele sumiu, não aparecia mais publicamente e a galera começou a suspeitar sobre a saúde dele. Existiu, assim, será que ele pegou coronavírus, coisas do tipo, sabe? Existiu essa dúvida sobre o que estava acontecendo. É claro que a gente não tem como saber necessariamente, a gente nunca vai saber enquanto eles tiverem esse regime desse tipo, mas isso propiciou um acontecimento que foi a ascensão da irmã do Kim Jong-un. Ela sempre esteve ali meio que presente, mais escondida, vamos dizer assim, no regime. Ela sempre tentou participar muito, e aí nesse período que o Kim Jong-un ficou ausente, que ninguém sabe onde ele estava ou o que aconteceu, essa irmã dele começou a ter um papel forte no governo, assim. Ela, inclusive, ela autorizou a explosão do local que representava a união entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, o escritório de relações com a Coreia do Sul. Ela autorizou a explosão desse escritório porque ela falou que realmente não existem mais relações pacíficas entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Pra quem não sabe, as Coreias vêm brigando aí faz muito tempo e chegaram em paz, em um acordo de paz em um momento, mas agora isso vem se dissolvendo aos poucos de novo. Então, deixa eu só pegar o nome dela pra ter certeza pra vocês. Kim Yo-jong. A Kim Yo-jong, ela vem ganhando muito espaço no governo, e isso vem causando dúvidas, assim, na política internacional. Será que ela vai conseguir assumir o lugar do Kim Jong-un? E será que essa ditadura socialista norte-coreana vai ser em algum momento governada por uma mulher? E será que essa mulher vai ser a Kim Yo-jong? Então isso, a partir desse momento aí, desse sumiço do Kim Jong-un no início do ano, a gente tem essa ascensão da irmã dele no poder, tomando decisões, vamos dizer assim, sabe? Estabelecendo decisões e mostrando que ela sabe o que ela tá fazendo, assim, sabe? Que ela entende muito de política internacional, que ela esteve sempre ali no regime observando o que estava acontecendo. E ela está realmente tentando se colocar nesse cargo. Então, vamos ver no que isso vai dar, basicamente, entendeu? E depois, no final desse ano não, né? Mas agora, no segundo semestre desse ano, a Coreia do Norte anunciou que eles não tinham nenhum caso confirmado de coronavírus, que eles estavam livres do coronavírus. Isso, pela maior parte da mídia internacional, não é crível, assim, ninguém acredita que isso é verdade, porque é praticamente impossível em questão de probabilidade. Mas, como eu falei, eles têm um regime censurado, muito censurado, e lá na Coreia do Norte, e eles querem passar a imagem de que tá tudo bem, de que tá tudo certo, que eles são um regime que funciona demais e tal. E eles soltaram essa notícia, então tá todo mundo tentando descobrir se isso é verdade ou não, basicamente, sabe? E uma última coisa que é importante falar sobre a Coreia do Norte é que eles são um país que se mantém, assim, por causa desse regime deles, eles se mantêm muito fechados e a gente nunca sabe basicamente o que está acontecendo lá dentro, e eles tentam passar essa imagem de regime perfeito, assim, de que tudo tá florindo ali dentro, mas a verdade é que eles são um país ainda muito pobre e um país que é dependente de outros países por causa de matéria-prima. Então eles não têm, não é como o Brasil aqui, que a gente tem abundância de matéria-prima, abundância de recursos naturais. Ele é um país que demanda muito dos países vizinhos ali para conseguir fazer sua economia girar. Então, agora em 2020, isso tem sido um problema para a Coreia do Norte, porque eles criaram essa barreira e eles estão começando agora a criar uma dependência, tipo, a perceber que eles têm essa dependência e que eles vão precisar alterar essa imagem que se criou da Coreia do Norte, de que a Coreia do Norte é um regime
extremamente duro e que as pessoas lá dentro sofrem e etc. E que tudo que eles pensam é arma nuclear. Então a Coreia do Norte percebeu que eles estavam sendo vistos dessa forma pelo restante do mundo e eles estão tentando mudar isso. E como eles estão tentando mudar isso? Através de propaganda. Então agora no final do ano, estamos em agosto, né? Vamos ver como isso vai se dar. Mas eles começaram a investir em propagandas mais jovens, vamos dizer assim. Então eles estão fazendo propagandas com youtubers norte-coreanos, fazendo passeios por locais turísticos, pontos turísticos da Coreia do Norte, conhecendo outras pessoas norte-coreanas e estabelecendo relações bonitinhas e indo em restaurantes legais e pá. Então eles estão tentando inovar o método de propaganda deles para ver se eles conseguem mudar a imagem internacional da Coreia do Norte, para ver se isso melhora um pouco as relações diplomáticas deles, porque eles dependem das relações diplomáticas deles para conseguir alimentar a população, basicamente, para conseguir produzir alguma coisa, vamos dizer assim. Então, acho que sobre Coreia do Norte, essa é a atualização que eu precisava fazer, beleza? Então, vamos pro próximo. O segundo lugar que eu queria conversar com vocês hoje é Hong Kong. Hong Kong é um território chinês, mas que muito tempo foi um território da Inglaterra. E então eles têm um sistema um pouquinho diferente do sistema chinês e isso vem causando bastante problema entre a China e esse território mais autônomo de Hong Kong, vamos dizer assim. Por quê, especificamente? Porque Hong Kong é uma democracia, então eles têm ali dentro um sistema democrático, a população vota nos seus líderes e etc. E a China não tem um sistema desse tipo. A China é uma república popular, ela é uma república popular comunista, vamos dizer assim. Então, lá com o Mao Tse-tung, o Mao Tse-tung instaura esse sistema comunista de república popular e é um governo autoritário. É um governo basicamente ditatorial, assim, vamos dizer. E ele instala esse governo e a China vem assim desde então, bem assim, década de 50, sabe? E faz muito tempo que a China está nesse governo. A gente teve algumas alterações ao longo do caminho. A China percebeu que não ia dar para se desenvolver e que eles iam ser um país rural para sempre se eles continuassem no regime do jeito que eles estavam. E aí eles resolveram abrir o comércio e desenvolver a indústria e se tornar o que eles se tornaram hoje a partir do que eles vêm chamando de capitalismo de Estado. Então ali na década de 80 a China vai fazendo essa transição que foi muito lenta e que a gente tá vendo os frutos agora desse capitalismo de Estado, ou seja, as coisas são estatais, os órgãos são estatais mas eles têm algum tipo de abertura econômica muito específica chinesa e eles têm um governo muito rígido, porque eles vêm nesse sistema já faz aí 70 anos quase, né? E a China reprime muito esse território de Hong Kong porque eles são democráticos, eles têm votação e a China não concorda com esse tipo de governo, é uma ameaça para o sistema popular chinês. Então, eles vêm tentando há muito tempo aumentar o poder sobre esses territórios de Hong Kong, assim, e isso deixa a população de Hong Kong muito enfurecida, principalmente agora, nesses últimos anos, que Hong Kong está sendo governada por uma senhora chamada Carrie Lam. E a Carrie Lam, ela é meio pró-China, assim, pró-ideais da China. Ela acha que a China tinha mesmo que se envolver mais. E a população não tá nem um pouco de acordo com isso. Então já fazem vários anos que a gente vem tendo aí protestos em relação a isso. Um dos grandes protestos que é importante a gente conversar foi em 2014, o que ficou conhecido como protesto guarda-chuva, os protestos guarda-chuva no Hong Kong, porque uma parte imensa da população foi às ruas para protestar contra essa influência chinesa sobre o território de Hong Kong. E a polícia não tem, assim, uma abordagem muito pacífica. A repressão é muito forte a esses protestos nessa região, então eles jogavam muito gás lacrimogênio, assim, na galera protestante, na galera manifestante, e por isso que começaram a levar guarda-chuvas. Então isso começou esse movimento foi conhecido como os protestos guarda-chuva de Hong Kong, porque a galera levava guarda-chuva
além das máscaras e tudo para se proteger das bombas de gás lacrimogêneo. Foram protestos muito, muito difíceis, assim. E agora, em 2019, a gente teve o retorno dessa situação toda, que estava mais, assim, sob panos quentes, vamos dizer. Isso começou a voltar, porque a gente teve a criação de uma lei... deixa eu ver o nome aqui. Uma lei de extradição nova. O que quer dizer uma lei de extradição nova? A China, em 2019, chegou para Hong Kong e falou, olha, vocês querem votar nas coisas? Tudo bem. A gente vai fazer o seguinte, então. Vocês votam nas coisas, mas vocês vão votar nas coisas sobre o que a gente escolher. Então, por exemplo, vocês querem votar no líder de vocês? Tudo bem, mas a gente vai fazer uma pré-seleção entre as possíveis escolhas de vocês. Além disso, a gente vai estabelecer o seguinte, a gente vai decidir que se uma pessoa for presa aí em Hong Kong ou qualquer coisa do tipo, se tiver feito alguma coisa de errado, ela vai ser presa em Hong Kong, mas dependendo do tipo de crime que ela tiver cometido, ela vai ser julgada pelo governo chinês. E aí a galera de Hong Kong não ficou nem um pouco contente com isso, achou muito injusto, e os protestos voltaram. Só que os protestos voltaram com muito mais força, vamos dizer assim, em questão de força bruta, eu digo, em questão de violência. Porque o pessoal de Hong Kong, os manifestantes, começaram a se sentir... vocês vão cair pra cima da gente com gás lacrimogêneo, então a gente vai pra cima de vocês na violência mesmo, sabe? Por quê, especificamente? Porque Hong Kong é uma democracia, então eles têm ali dentro um sistema democrático, a população vota nos seus líderes e etc. E a China não tem um sistema desse tipo. A China é uma república popular, ela é uma república popular comunista, vamos dizer assim. Então, lá com o Mao Tse-tung, o Mao Tse-tung instaura esse sistema comunista de república popular, e é um governo autoritário. É um governo basicamente ditatorial, assim, vamos dizer. E ele instala esse governo. E a China vem assim, desde então, bem assim, década de 50, sabe? E faz muito tempo que a China está nesse governo. A gente teve algumas alterações ao longo do caminho. A China percebeu que não ia dar para se desenvolver e que eles iam ser um país rural para sempre se eles continuassem no regime do jeito que eles estavam. E aí eles resolveram abrir o comércio e desenvolver a indústria e se tornar o que eles se tornaram hoje a partir do que eles vêm chamando de capitalismo de Estado. Então ali na década de 80 a China vai fazendo essa transição que foi muito lenta e que a gente está vendo os frutos agora desse capitalismo de Estado, ou seja, as coisas são estatais, os órgãos são estatais mas eles têm algum tipo de abertura econômica muito específica chinesa e eles têm um governo muito rígido, porque eles vêm nesse sistema já faz aí 70 anos quase, né? E a China reprime muito esse território de Hong Kong porque eles são democráticos, eles têm votação e a China não concorda com esse tipo de governo, é uma ameaça para o sistema popular chinês. Então, eles vêm tentando há muito tempo aumentar o poder sobre esses territórios de Hong Kong, assim, e isso deixa a população de Hong Kong muito enfurecida, principalmente agora, nesses últimos anos, que Hong Kong está sendo governada por uma senhora chamada Carrie Lam. E a Carrie Lam, ela é meio pró-China, assim, pró-ideais da China. Ela acha que a China tinha mesmo que se envolver mais. E a população não tá nem um pouco de acordo com isso. Então já fazem vários anos que a gente vem tendo aí protestos em relação a isso. Um dos grandes protestos que é importante a gente conversar foi em 2014, o que ficou conhecido como protesto guarda-chuva, os protestos guarda-chuva em Hong Kong, porque uma parte imensa da população foi às ruas para protestar contra essa influência chinesa sobre o território de Hong Kong. E a polícia não tem, assim, uma abordagem muito pacífica. A repressão é muito forte a esses protestos nessa região, então eles jogavam muito gás lacrimogêneo, assim, na galera protestante, na galera manifestante, e por isso que começaram a levar guarda-chuvas. Então isso começou a
Esse movimento foi conhecido como os protestos guarda-chuva de Hong Kong, porque a galera levava guarda-chuva, além das máscaras e tudo, para se proteger das bombas de gás lacrimogêneo. Foram protestos muito, muito difíceis, assim. E agora, em 2019, a gente teve o retorno dessa situação toda, que estava mais, assim, sob panos quentes, vamos dizer. Isso começou a voltar, porque a gente teve a criação de uma lei... Ai, deixa eu ver o nome aqui. Uma lei de extradição nova. O que quer dizer uma lei de extradição nova? A China, em 2019, chegou para Hong Kong e falou, olha, vocês querem votar nas coisas? Tudo bem. A gente vai fazer o seguinte, então. Vocês votam nas coisas, mas vocês vão votar nas coisas sobre o que a gente escolher. Então, por exemplo, vocês querem votar no líder de vocês? Tudo bem, mas a gente vai fazer uma pré-seleção entre as possíveis escolhas de vocês. Além disso, a gente vai estabelecer um seguinte, a gente vai decidir que se uma pessoa for presa aí em Hong Kong ou qualquer coisa do tipo, se tiver feito alguma coisa de errado, ela vai ser presa em Hong Kong, mas dependendo do tipo de crime que ela tiver cometido, ela vai ser julgada pelo governo chinês. E aí a galera de Hong Kong não ficou nem um pouco contente com isso, achou muito injusto, e os protestos voltaram. Só que os protestos voltaram com muito mais força, vamos dizer assim, em questão de força bruta, eu digo, em questão de violência. Porque o pessoal de Hong Kong, os manifestantes, começaram a se sentir... vocês vão cair pra cima da gente com gás lacrimogênio, então a gente vai pra cima de vocês na violência mesmo, sabe? E aí essa lei fez com que os protestos voltassem, e a partir de 2019 a gente teve essa explosão de protestos em Hong Kong novamente. Eles conseguiram que essa lei fosse excluída da face da terra, a China fingiu que nunca aconteceu essa lei, mas mesmo assim os manifestantes ainda estão manifestando e eles ainda estão pedindo por algumas exigências. A principal delas é que que a China liberte os presos políticos que foram presos na época dos protestos guarda-chuva em 2014, porque teve muita gente que foi presa injustamente ali. E a segunda dessas exigências que eles estão fazendo é que as pessoas que estão ali manifestando sejam vistas realmente como manifestantes, como exercendo o direito universal delas de protestar, de manifestar, e não como ameaças à segurança do país ou nada do tipo. E a última dessas exigências que os manifestantes de Hong Kong estão fazendo é que o voto em Hong Kong seja universal. Então, eles querem o sufrágio universal, ou seja, qualquer pessoa, independente de classe, gênero ou qualquer outro tipo de classificação, consiga votar e consiga ter parte na decisão, na escolha do líder de Hong Kong a partir de então. Não conseguiram chegar nesse acordo com a China ainda, mas estão nessa tentativa, beleza? Então era isso que eu tinha para conversar sobre Hong Kong. Agora vamos falar sobre a Índia, beleza? E a Índia, gente, é um dos mais importantes blocos desse bloco 2 inteiro de atualidades, porque é um dos tópicos que vai, assim, que tá começando agora e que tem muita coisa para acontecer ainda na Índia, sabe? Algo assim. É assim que eu sinto, pelo menos, o que tá acontecendo ali na Índia agora. Bom, a Índia, para contextualizar, é um país de maioria hinduísta, então a maior parte, a religião predominante ali e, consequentemente, a cultura predominante era a cultura hinduísta. O hindu, ele acredita no karma, ou seja, ele acredita que se você está nas condições que você está hoje em dia, você está nessas condições em consequência do que você fez numa vida passada, por exemplo. Ou seja, você é o que você é em consequência do que você foi em uma vida passada e você não tem como fugir disso. Você não tem como fugir do seu karma. E o hinduísmo também divide a sociedade em castas. O hinduísmo divide entre a casta mais alta, que são os sacerdotes e etc. Divide entre a casta logo depois dos sacerdotes, que seriam os políticos, depois os empresários, depois a classe média e depois a população muito pobre, que é o que a gente chama de intocáveis, né? A galera chamava de intocáveis os Dalits. E esse sistema de castas era o que, além da religião
indiana era o que governava politicamente e economicamente a Índia. Então a Índia era muito rígida em questão de seguir essas leis hindus, assim, e uma pessoa Dalit, uma pessoa intocável, não poderia nem tocar a sua sombra na sombra de outra pessoa. Então era uma comunidade completamente excluída, que não podia se relacionar de forma nenhuma. Uma pessoa de uma casta não poderia se relacionar com uma pessoa de outra casta. Então era um sistema muito rígido, muito rígido, muito rígido. E economicamente, politicamente, esse sistema é muito prejudicial, porque a Índia tem muita gente. É o país, é o segundo país com a maior população do mundo. Só tá atrás da China. E a ideia é que passe a China. Tá todo mundo acreditando que vai passar a China logo mais. Então é um país com uma população em bilhões e bilhões de pessoas. E se você tem bilhões e bilhões de pessoas acreditando nessa questão de casta e acreditando que eles não têm possibilidade de ascensão social, porque segundo o hinduísmo, você nasce numa casta e você vai ser dessa casta para sempre. Se você nasceu pobre, você vai ser pobre. Se você nasceu rico, você vai ser rico e você não tem possibilidade de ascender socialmente. E isso é muito difícil, porque a Índia é um país muito grande, que poderia ter um potencial econômico muito forte, e que não tem porque as pessoas não acreditam que elas conseguem desenvolver nada, entendeu? Elas acreditam que o destino tornou-as o que elas são e que não dá pra sair dali. Isso começou a se tornar um empecilho muito grande para a política internacional, porque a Índia começou a entrar em crises de população muito pobre, muita gente passando fome, pouquíssima população rica. A Índia tem uma porcentagem muito pequena da população com dinheiro, e a maior parte dessa população é uma população em extrema pobreza, uma população que passa fome. Então isso começou a se tornar complexo de fazer manutenção, sabe? Esse sistema de castas. E aí em 2002, a Índia vinha sendo assim desde sempre na sua história, e aí em 2002 eles decidiram por retirar o sistema de castas de vigência. Eles falaram, não, gente, agora não tem mais, agora a gente vai acreditar em outra coisa, porque a gente precisa fazer esse país movimentar economicamente para conseguir alimentar essas pessoas, basicamente, sabe? Porque pra que eu vou comprar um negócio pra tentar investir em alguma coisa se eu sei que eu sou pobre e vou ser pobre pra sempre, e é isso que a religião e a cultura me ensinaram, sabe? Então não tinha nenhum tipo de movimentação. E aí, em 2002, os órgãos internacionais e os BRICS famigerados interviram e falaram, olha, Índia, vamos ter que tirar isso, não dá mais, você tá empacando o nosso desenvolvimento emergente, então vamos tentar mudar esse sistema. E aí a Índia tirou o sistema de castas, e desde 2002 eles passaram por essa transição, assim, de entender de uma população que passou a vida inteira ouvindo que não poderia ascender socialmente, que não poderia se tornar rico ou ter uma condição de vida um pouquinho melhor. Eles começaram a tentar entender que agora eles podiam sim, e que eles poderiam ascender socialmente, que eles podiam tentar um emprego melhor, que eles podiam consumir. Então isso, desde 2002, é claro que isso é um processo muito lento, mas desde 2002 a Índia veio passando por esse processo, e agora a gente já tem uma população na Índia que cresceu ouvindo que eles podem sim ascender socialmente, e é uma população que já consome, é uma população que já entende as coisas de uma forma diferente, e é uma população que percebeu que se eles estudarem, eles podem ter uma vida melhor, assim, que a educação pode levá-los até uma ascensão social, que a educação pode levá-los a ter uma vida melhor, dar uma condição melhor para a família deles, o que a população da outra geração não entendia. Então essa geração que cresceu agora tem uma visão muito diferente, sabe? E isso vem influenciando muito na economia indiana, porque as pessoas realmente estão investindo tudo que elas têm na educação, porque é a chance delas de mudar, sabe? Assim, então, isso é uma coisa que é rara e que é muito importante. Por exemplo, o Brasil devia fazer isso, sabe? E não tá fazendo. E na Índia isso aconteceu espontaneamente, por causa dessa mudança no pensamento da população. E aí o governo começou a investir nisso também. E a Índia vem produzindo alguns dos maiores PhDs desse mundo, sabe? Então, tipo,
os caras estão se profissionalizando. Eu conversei acho que na última aula, ou na antepenúltima aula, sei lá, algumas aulas atrás, sobre o Nayarana Care, o hospital de cirurgia cardíaca, e tem muitos outros casos, tipo, a galera está se profissionalizando e estão se tornando mão de obra de ponta, assim, sabe? E isso é muito importante pra gente no cenário da geopolítica internacional. Por quê? Porque a galera, os órgãos internacionais e os outros países começaram a perceber que a Índia era um lugar para se investir, porque eles tinham muita gente muito capacitada ali. A galera tinha muita gente, a população em bilhões, né? Então muita gente que poderia trabalhar para eles e ser uma mão de obra boa, sabe assim? E que poderia ser muito mais barata, porque, é claro, é um país emergente, uma mão de obra que poderia ser muito mais barata do que a mão de obra inglesa, por exemplo, a mão de obra francesa ou a mão de obra de países já desenvolvidos, sabe? Então, esses países desenvolvidos estão buscando a mão de obra da Índia. Então, a partir ali de 2017, a gente tem a eleição de um presidente na Índia, de um governante que é Dalit. Ele era um Dalit, sabe, no sistema de castas. Ele era um intocável e agora ele governa o país. Então, isso vem mudando muito, isso vem se alterando muito. E a gente tá tendo o que a gente conhece na geografia como a fuga de cérebros da Índia, porque a gente tem pessoas muito capacitadas saindo de um sistema subdesenvolvido que não tem muito o que fornecer para elas e indo para um sistema mais desenvolvido. Então, essas pessoas sendo contratadas para trabalhar no exterior. Além dessa fuga de cérebros, a gente também tem as empresas que estão vindo para a Índia e vindo criar filiais na Índia, porque se você leva também, tipo, se você leva um profissional para o exterior, você tem que pagar ele na moeda do exterior, que normalmente é mais cara. Se você leva um profissional para sua empresa na Inglaterra, por exemplo, você tem que pagar ele em libra esterlina, que vai ser mais cara. Então, se você trouxer a sua empresa para a Índia, você vai poder pagar ele na moeda indiana, que são as rupees, né? E você vai conseguir lucrar ainda mais em cima disso, com uma mão de obra especializada e muito bem qualificada. Então a gente está tendo um boom de crescimento tecnológico na Índia muito grande, que é importante você se atentar, porque se o seu vestibular perguntar alguma coisa sobre Ásia, sobre Sul da Ásia, você já pode saber que a Índia está crescendo economicamente. E isso pode ser que te faça acertar uma questão, por exemplo. Beleza? Então a gente está tendo um boom de crescimento tecnológico enorme ali na Índia por causa disso, porque as pessoas viram que a educação era um caminho para a ascensão social e isso tem muita influência do Islã, da religião muçulmana, porque ali ao redor da Índia a gente tem muitos países majoritariamente muçulmanos e no Islã você pode ascender socialmente. O Islã é uma religião que acredita no trabalho como uma recompensa, assim, uma recompensa pelo seu esforço se você trabalha, sabe? Então, essa cultura muçulmana começou a influenciar muito no pensamento indiano e começou também a colocar mais lenha na fogueira para essas pessoas quererem ascender socialmente, e isso vem criando um sistema completamente diferente na Índia, que é bom a gente se atentar para o que vai acontecer lá nos próximos momentos, beleza? É importante só citar, como eu falei, das empresas que estão vindo e tal, e a tecnologia se desenvolvendo. A gente tem um local na Índia que é Bangalore, a cidade de Bangalore, que ela é conhecida como o Vale do Silício. O Vale do Silício é um local de tecnologia de ponta, de produção de tecnologia de ponta nos Estados Unidos. E Bangalore é o Vale do Silício indiano, basicamente. Então, ali a gente tem os melhores profissionais, as melhores empresas e a maior rotatividade de tecnologia, assim. Então, é importante lembrar do nome dessa cidade porque vai que cai numa FUVEST da vida, sabe? Então, Bangalore ainda é, no momento que eu estou gravando essa aula, o Vale do Silício indiano. Beleza? Acho que foi isso, foi só a aula de 3 bloquinhos que a gente teve. E eu espero que vocês tenham entendido tudo que a gente conversou aqui. E até a nossa próxima aula, que vai ser bem legal. A gente vai falar sobre África e América Latina. E a gente tá acabando, vai acabar o semestre, pessoal, vai dar tudo certo. E um beijo pra todo mundo. Estudem, até a próxima.